Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu sou Miguel de Moçambique. Escrevo hoje este testemunho porque o Senhor, quando me deu a visão, disse para contar a todos que puderem ouvir. Eu nasci em Tete, e fui registrado em Maputo, e no meu documento vem natural da província de Maputo, por isso digo que sou natural de Maputo. Bom, nasci numa família de católicos, vivi minha vida achando que por ter uma boa reputação, você está bem com Deus e fui crescendo. Vou resumir a minha história. Eu aceitei a Jesus no ano de 2018, e na minha conversão, eu comecei a ter experiências com Deus. Tive várias, mas vou direto ao ponto. Recebi o dom de profecia, e o Senhor começou a me dizer: sua mãe vai morrer. Eu não levava muito a sério, achava que eram meus pensamentos e o Senhor continuou a dizer: sua mãe vai morrer. Irmão, sempre que orava, ouvia essa voz a dizer isso, e um dia eu disse: por que tenho esses pensamentos? Por acaso quero que minha mãe morra? Daí eu comecei a orar no sentido de não ouvir aquilo, até que o Senhor disse: sua mãe vai morrer. Irmãos, o Senhor me deu discernimento, e eu percebi que era a voz de Deus, e quando percebi, minha mãe começou a ficar muito doente e fiquei muito desesperado. Sempre levava ela ao hospital, e naquela altura devido ao Covid-19 não podiam internar minha mãe. Tínhamos que ficar em quarentena. Bom, minha mãe ficou magra que só tinha a estrutura óssea e pele. Apenas um ser humano esquelético esperando que a alma saia do corpo. Irmão, você fica preocupado em esculpir um corpo mortal que na morte tudo vai apodrecer. Isso é vaidade. Se contente como Deus te fez. Não digo que fazer exercícios para perder peso é pecado, mas tem pessoas esculpindo seus corpos para expor nas redes sociais e atrair homens se for mulher, ou homens para mulheres. É tudo vaidade e tem fim. Nossa carne é fraca. Bom, de tanto ficar doente, eu comecei a orar pedindo a Deus para curar minha mãe. E quando comecei a fazer isso, o Senhor disse: sua mãe vai morrer. Chorei e disse ao Senhor: por que isso tem que acontecer? E Deus disse que o tempo da minha mãe na terra se esgotou. Irmão, minha mãe só tinha 40 anos ou 41 nessa terra. Por mais que tenhamos uma vida saudável, quem determina os anos é Deus, e não as suas condições de vida. Deus é quem decreta e sabe quando a pessoa vai morrer. E se Deus diz, não retarda sua palavra. Segundo Pedro 3:9, eu vi que o Senhor já tinha decidido. Então eu perguntei: Deus, o que faço para minha mãe ser salva, uma vez que ela não me dá ouvidos? Porque eu pregava para minha mãe, e ela não entendia, e por ser novo na fé não sabia pregar direito. O Senhor me respondeu: pregue o evangelho para ela. Ela ficava mais doente e eu ficava muito preocupado. Então eu orei: Senhor, salva a minha mãe. Por muitos dias eu disse: como já não há como minha mãe viver, então peço que salve ela. E o Senhor disse: pregue o evangelho para sua mãe. E eu fui pregando muitos dias, até que um dia ela aceitou a Jesus, e eu vi que naquela noite desceram 2 anjos e vestiram minha mãe com uma túnica branca, e meu irmão mais novo de 13 anos na altura também, e eu comecei a glorificar a Deus. Então o Senhor, depois daquela noite, eu pedi ajuda a Deus, e Ele enviou um irmão para me ajudar. Tive um sonho com aquele irmão. No sonho, eu vi que o irmão era muito humilde e muito pacífico. Ele era cristão pelas características, até achei que o sonho estava a me dizer que meu irmão iria vir visitar-me, porque na mesma época, meu irmão que está na capital Maputo, minha tia ligava reclamando do comportamento dele, e dizia que ele tinha que vir onde eu estava para ficar comigo por algum tempo, mas não falava mesmo de um irmão em Cristo e não de sangue, e só percebi quando comecei a andar com o irmão, porque um dia nos encontramos e nos saudamos. Éramos amigos no mundo, e agora estávamos em Cristo e nos alegramos muito. E dali contei minha situação perante minha mãe. Ele disse: não, irmão, ambos somos novos, vamos pedir ajuda aos mais experientes. E eu concordei, e pedimos ajuda a um irmão que foi consagrado na altura como evangelista. E contei a situação e ele nos ajudou. Vinha quase sempre pregar o evangelho e orar junto com outro obreiro de Deus em casa. E oravam, até que os demônios começaram a se manifestar em casa. Um dia oraram, e no final da oração, minha mãe disse que viu uma serpente enorme bem fraca fugindo e não tinha força. Em outro dia depois da oração, ela disse que viu uma criança preta na cama. E oraram pela segunda vez e expulsaram aquele demônio. Passou alguns dias e Satanás não desistiu. Ele começou a perturbar minha mãe, e às vezes ela começava a chorar e dizer que via o meu falecido pai. Numa noite minha mãe acordou e disse: Miguel, vamos cozinhar. O seu pai está com fome. Ele tem que comer. Acredite, irmão, alguém que não conseguia andar e estava falando aquelas coisas e andando.
Eu disse: Mama, não tem nada aqui. Ela disse: seu pai está aí no quarto. Eu percebi que eram demônios e falei: Mama, papai já faleceu. Isso não é real. E ela ficou calma. No outro ela chorava do nada e chamava pelos meus avós, os pais dela, e eu orei ao Senhor para livrar ela daquele espírito maligno. Contei aos irmãos e eles oraram, até que ela ficou liberta. Foi num sábado que eu acordei de madrugada, de costume, aqueci a água para dar banho a ela, e naquele dia foi diferente. Acordei e fui à casa de banho, voltei para dentro da sala e vi ela com o olhar bem fundo, e eu senti uma tristeza e fui orar. E quando iniciei a orar, vi meus olhos espirituais se abrirem. Era como se eu estivesse no quarto e meus olhos na sala. Vi um demônio alto, preto com capucha preto e uma foice bem grande e afiada. Entrou pela porta e foi parar junto à cabeceira da cama da minha mãe. E fiquei preocupado, uma vez que minha mãe estava salva, esperava um anjo. Bom, queria me levantar e ir orar na sala. E o Senhor disse: continue orando onde está. Eu comecei a orar para aquele demônio não levar minha mãe. E na oração, vi um anjo branco, bonito e muito brilhante, desceu e só parou para observar, e vi em seguida outro quando desceu e ficou em frente ao demônio, e o demônio caiu. O anjo ficou em frente como se dissesse: essa alma não te pertence. Bom, o anjo se inclinou e carregou a alma da minha mãe. Depois o anjo que só observava subiu em direção ao céu primeiro, e depois o que levou minha mãe subiu em segundo, e o demônio levantou e segurou. Não lembro muito bem, mas foi o pé ou as vestes do anjo. Logo aquele anjo que subiu primeiro voltou, e levou a alma da minha mãe. E foi quando o anjo que foi segurado tirou uma espada inflamada e despedaçou a foice daquele demônio. E o demônio caiu no chão. E após isso a minha visão fechou. E ouvi meu irmão na sala chorando. Saí da oração e perguntei: o que se passa? E ele disse: Mama não respira mais. E eu olhei ele com um sorriso e disse: não chore, Mama já foi com Deus. Bom irmão, este testemunho é real. O mundo espiritual existe. Por isso, se você está na presença de Deus, lute para permanecer. Se não é cristão, é melhor se arrepender e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu fecho esse testemunho. Que Deus abençoe.